as lideranças, principalmente liderança. A liderança tem que transmitir a cultura, né? Eu acho que o trabalho do dono, 90%, é colocar as pessoas certas nos lugares certos. 90% do trabalho do dono. Precisa colocar as pessoas certas nos lugares certos, só que é o seguinte, o trabalho mais importante, além de colocar as pessoas certas no lugar certo, é formar líderes que disseminem aquilo. Líderes que acreditam na mesma coisa. Líderes que transmitam aquela mensagem, tá? Porque se você tiver bons líderes transmitindo aquela mensagem, aquilo se propaga pela empresa como um todo. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Jogo dos Negócios, onde eu entrevisto as mentes mais brilhantes do empreendedorismo nacional, e hoje eu tenho o prazer de ter aqui uma pessoa que eu sou muito fã, já aprendi muito, e ele se chama Marcelo Germano, e tem uma série de empresas, o EAG, enfim, ele vai contar uma série de coisas aqui, e eu tô muito empolgado. Marcelo, bem-vindo ao podcast. Obrigado, Márcio. Obrigado, um prazer estar aqui, né? Vamos falar então do Jogo dos Negócios. Que legal, cara, que legal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. A gente não sabe se quem está ouvindo vai estar ouvindo de manhã, de tarde, de noite, né? E a gente espera contribuir bastante aí com vocês que estão ouvindo. Obrigado pela audiência de vocês. E isso aqui é meio que nosso parque de diversão, né? A coisa que a gente gosta de fazer, onde a gente consegue gerar muito valor para as pessoas. Excelente, excelente. E vamos lá então, né, Marcelo? Jogo dos negócios. No fim do dia acaba sendo um jogo, né? Um jogo com que às vezes as regras mudam e é um jogo infinito também, né? Mas antes da gente afundar aqui na conversa, conta para o pessoal, para alguns que talvez não te conheçam, um pouco sobre a tua jornada até aqui. Legal. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Germano, eu gosto de falar que eu sou líder do movimento Empresa Sem Caos. A gente tem como objetivo acabar com o caos nas pequenas e médias empresas brasileiras, né? E para acabar com o caos, a gente precisa envolver o time, a gente precisa ter um time de pessoas que entregam, pessoas que fazem autogestão, pessoas que tenham clareza do que precisa fazer, né? A gente precisa ter processos. Uma vez que a gente organiza tudo isso, o dono da empresa consegue dormir tranquilo, vamos dizer assim, né? Então, eu sou fundador do EAG, Empresa Autogerenciável, mas antes de fundar o EAG, Empresa Autogerenciável, que é a empresa pela qual a gente já trabalhou com mais de 6 mil donos de pequenas e médias empresas, tem noção? 6 mil donos de pequenas e médias empresas, ajudando eles a construírem equipes autogerenciáveis, mas também a gente produz bastante conteúdo, temos um dos maiores canais de YouTube sobre gestão de pequenas e médias empresas. No Spotify a gente tem um podcast que está sempre entre os top 10 podcasts de negócio no Brasil, então a gente gera um impacto aí mensal para muito mais de 200 mil pessoas, além do que a gente faz nas redes sociais, né? Então, as pessoas me conhecem como o comandante, né? Eu chamo todo mundo de comandante, vou explicar o porquê. Um pouquinho da minha jornada, né? Como eu cheguei aqui hoje, nós temos total de 5 empresas. São 4, mas eu falo que é 5 porque tem uma empresa que tem 2 CNPJs, vamos dizer assim, né? Na verdade, são mais de 5 CNPJs, mas tem uma empresa que tem um CNPJ em São Bernardo e outro em Minas, mas é a mesma empresa, né? E são mais de 200 colaboradores que a gente tem nessas empresas e segmentos diferentes, uma importadora, outra gestão de frota, outra empresa de tecnologia e a outra uma empresa de treinamentos, né? Então, como que eu cheguei nessa jornada para ter isso, para ter essas empresas e, enfim, fazer o que a gente faz? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? A gente vem de uma origem bastante humilde, né? Então, a gente nunca passou fome, não é nada disso, mas a nossa, quando eu falo a nossa, minha, dos meus irmãos, né? A nossa infância, a gente tinha o que precisava, né? Mas era isso, a gente tinha o que precisava. Eu gosto de falar que, sabe, tem aquela história que fala assim, sabe, o pobre fala que não tem nada, quando vem uma enchente ele fala que perdeu tudo. Então, essa é a minha infância, né? A gente tinha casa própria, eu nasci, meu pai já tinha casa própria, né? Mas a gente não tinha luxo. Então, às vezes meu pai tinha carro, às vezes não tinha carro. Televisão era sempre uma televisão velha que não funcionava direito. Naquela época a gente colocava bombril na antena da televisão. Eu não sei se você pegou isso na sua geração, acho que não. É.
não existia TV a cabo, só tinha 7 canais na televisão, né? E os canais se chamavam pelo número, né? Canal 7, canal 5, canal 13, canal 9, né? E aí a gente fala que não tinha nada, mas o lugar onde a gente morava dava enchente. Então, você saía para ir para a escola, quando voltava tinha chovido, tinha dado enchente, aí você tinha que esperar a água baixar, demorava 2 dias para entrar em casa. E aí quando você entrava em casa, né, aquela coisa que a gente fala, pode falar não tem nada, mas você tem uma cama para dormir, você tem uma geladeira que tem comida, você tem uma televisão velha, você tem um sofá para você sentar, né? E quando você volta para casa e você depara com uma enchente, não tem mais nada disso. Não tem mais colchão na tua cama, tem que jogar fora o colchão, tem que jogar fora a cama, jogar fora a geladeira, a comida que tinha na geladeira foi embora, né? O sofá que tinha na sala não tem mais, a televisão que tinha acabou, o fogão acabou, acabou tudo, né? Literalmente ficou sem o mínimo do mínimo do mínimo. E aí eu acho que a minha infância foi marcada muito por isso daí, né? É, sempre uma reconstrução, né? Tá sempre se reconstruindo, sempre se ressurgindo das cinzas como a fênix, né? Como a fênix. E aí eu acho que isso também gerou aí um pouquinho de uma vontade de querer fazer diferente, uma vontade de não viver mais nessa situação, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos. Além disso, teve uma coisa que me marcou bastante, Márcio, é que eu tive uma educação muito rígida em relação aos estudos, né? Uma educação muito rígida. Minha mãe, ela era muito rígida porque ela não teve oportunidade de estudar, né? Eu falo que minha mãe era semi-analfabeta, mas depois de eu formado na faculdade, minha mãe foi estudar, fez supletivo, fez colegial, fez faculdade, se formou, depois fez teologia, enfim, né? Isso para mim é uma grande inspiração, né? Então, minha mãe teve uma educação muito rígida para a gente estudar, e por conta dessa educação rígida, eu estudava bastante. Isso fazia com que as pessoas achassem que eu era inteligente, né? E, na verdade, eu era um cara muito esforçado, né? E hoje, né, depois de entender neurociência, né, a gente sabe que quando você faz muito esforço numa coisa, você desenvolve muita habilidade naquilo que você faz. O, Existem várias literaturas que comprovam isso, né? O Malcolm Gladwell, ele fala que quando você faz 10 mil horas de alguma coisa, você uh, desenvolve maestria em fazer alguma coisa. No Código de Talento, esqueci o nome do autor do livro Código de Talento, mas é um cara que ganhou o prêmio Nobel, né? Ele fala da mielina. Então ele fala que o esforço concentrado vai desenvolver no cérebro um negócio que é chamado de mielina, e aí aquilo vai fazer com que o talento se desperta. Então, o que as pessoas achavam que era talento, na verdade, é uma coisa que tá acessível para qualquer ser humano que coloca um pouco de esforço concentrado em fazer aquilo, né? Inteligência nada mais é do que você desenvolver a habilidade de fazer alguma coisa através de um esforço concentrado. As pessoas vão falar, nossa, que cara inteligente, né? Eu era muito bom de matemática. Por que eu era muito bom de matemática? Porque eu estudava matemática mais do que todo mundo, não era porque era inteligente, né? Fazia muitos exercícios. Inclusive, Márcia, eu vou contar minha trajetória aqui, mas é legal falar essas coisas para as pessoas entenderem que tudo está acessível para qualquer pessoa, né? Eu estava lendo não, eu estou sempre lendo, né? Mas eu tô lendo um livro agora e estou fazendo muitas reflexões na minha vida diante de tudo que acontece, né? E aí uma das reflexões que eu tive foi assim, ó, eu tô vendo que a gente está ficando cada vez com menos capacidade cognitiva, né? O que é a capacidade cognitiva? A capacidade de pensar. Por quê? Porque a gente se esforça cada vez menos. E eu tenho medo do que vai acontecer com a inteligência artificial. Então, quando a gente era pequeno, não existia a internet. Então, para a gente estudar, a gente tinha que ir andando até a biblioteca. O acesso ao livro não era tão simples, era caro, né? Hoje o livro é barato, né? E hoje a gente tem internet, a gente tem Kindle, a gente tem uma série de coisas. E aí a gente tinha que ir para a biblioteca, tinha que procurar o livro, você tinha que ler várias páginas, você tinha que escanear o livro, né? Várias páginas do livro para achar o assunto que você precisava estudar, para escrever no caderno, para poder estudar em casa, para poder fazer a prova, né? Você ia ter que fazer um exercício de matemática, você tinha que fazer no papel, fazer os exercíciozinhos ali, uma, duas, três vezes até pagar a maestria. Hoje o mundo está facilitando, né, fazendo com que a gente se esforce menos. Então a gente não faz mais cálculo, a gente pega a calculadora, que está acessível no celular, a gente busca no Google, já vem a resposta pronta, você não precisa ler
40 páginas, 50 páginas para achar o que você precisa. Você põe no Google e já acha. E aí hoje com a inteligência artificial você não precisa nem escrever mais, né? Você vai lá no chat GPT e fala assim, escreve um texto para mim. E ele escreve o texto para você. Por um lado isso pode parecer bom, mas eu acho que vai atrofiar o cérebro das pessoas. Eu acho que vai atrofiar o cérebro das pessoas. Tem um experimento que foi feito, né? Na verdade ele não é um experimento. Eu desviei o assunto, mas eu vou voltar para a minha trajetória. Adoro, adoro. Vai firme. Foi feito algumas análises em Londres, quando você faz a análise de um motorista de táxi. Já teve em Londres? Já. Tá. Quando você faz uma análise do cérebro do motorista de táxi de Londres, tem uma parte da massa cinzenta do motorista de táxi de Londres, ela é maior. Ela é maior. Por que ela é maior? Porque essa parte cinzenta é onde tem o que eles chamam de a parte espacial, né? A localização espacial, você se localizar dentro das coisas. Então, imagina que um motorista de táxi em Londres, ele tem que estar o tempo inteiro construindo na cabeça dele, né, os caminhos que ele vai percorrer para chegar onde ele vai chegar. E isso é igual musculação, né? Se você faz musculação, o músculo hipertrofia, né? Se você não faz musculação, teu músculo tende a atrofiar. Então, o cérebro do motorista de táxi em Londres, tem uma hipertrofia. Quando ele se aposenta, depois de algum tempo que ele se aposenta, o cérebro diminui de tamanho. É muito louco isso, né? O cérebro do motorista é maior do que a média da população, porque ele usa muito isso para ficar construindo os caminhos na cabeça, mas quando ele se aposenta, diminui. Agora, pensa, hoje a gente tem Waze, a gente não usa o cérebro, cara. A gente para de usar o cérebro. Tudo tá fácil. Então, isso eu acredito que pode ser um problema no futuro. Mas voltando aqui, pelo fato de eu estudar muito, as pessoas achavam que era inteligente, né? E por achar que é inteligente, meu pai era dono de uma pequena ou média empresa, que era um despachante, era um pequeno escritório de despachante lá na minha cidade, em São Bernardo do Campo. E meu pai, ele foi uma pessoa que ele montou um escritório. Aí, quando ele montou, ele tinha um sócio, ele se deu muito bem com esse sócio. Aí depois ele se deu muito bem no sentido da empresa cresceu, ele conseguiu conquistar algumas coisas. Aí ele terminou a sociedade, né? O sócio, no que eu ouvia quando era pequeno, né? O sócio ficou rico e meu pai andou de lado. Aí meu pai teve um cara que começou a trabalhar com ele, o cara era muito bom, se tornou o braço direito do meu pai, virou sócio do meu pai estava indo muito bem, terminou a sociedade, o sócio saiu, montou o escritório dele, ficou rico, se tornou um dos maiores escritórios da cidade, e meu pai ficou andando de lado. E isso aconteceu repetidas vezes. E quando eu era pequeno, eu escutava dos amigos do meu pai, um amigo especificamente, falava assim, ó, teu pai já era para estar rico. A gente, quando é pequeno, a gente tem uma ambição, né? Acho que toda criança tem uma ambição. Ou de ser um jogador de futebol, ou de ser o cara mais popular da escola, ou de ser o cara mais rico do bairro, né? Enfim, eu não sei se você teve isso, né? Eu acho que é bom. Quem não tem isso daí, quem não teve isso quando tinha 12, 13 anos, né? É bom procurar um psicólogo, porque a ambição é o que vai fazer a gente orientar a nossa vida. Não é ganância, tô falando de ambição. E aí eu ouvia isso, né? Eu ouvia, pô, seu pai já era pra estar rico, seu pai já era pra estar rico, seu pai já era pra estar rico. Só que também tinha uma carga que vinha pra cima de mim, que as pessoas falavam, você é inteligente, você vai conseguir fazer o escritório do teu pai funcionar e dar certo. Olha a carga que veio, né? Não que foi uma carga, né? Nem nada, mas eu cresci acreditando um pouco nisso. Com 13 anos eu fui trabalhar. Fui trabalhar com meu pai, trabalhei um pouco com meu pai, saí, fui trabalhar em outras empresas. Com 17 anos eu voltei a trabalhar com meu pai, e aí estava duro no escritório do meu pai, e a gente começou a crescer. Aí surgiu uma oportunidade, eu saí do escritório do meu pai, montei o meu. Tá? E quando eu montei o meu escritório, eu, eu vi uma oportunidade, porque era um ponto muito bom, e estou falando de 1997, né? Naquela época a gente tinha os 4 P's do marketing, não existia internet do jeito que existia hoje, e localização, o ponto onde você tem o teu negócio, era uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, né? Mas era uma das mais importantes. E aí surgiu um ponto muito bom, falei, se eu abrir um escritório aqui, né, eu vou ficar rico, foi o que eu pensei. Só que tinha um problema, não tinha dinheiro. Mas eu, como eu era muito otimista, eu fui lá, fiz empréstimo, né? Fiz o que não podia, comecei a empresa, no primeiro mês eu tinha que faturar para pagar as contas da empresa e para pagar as dívidas que eu tinha feito, né? Deu tudo errado, eu comecei e quebrei, né? E aí eu gosto de falar que a gente tinha uma arma, né? Na verdade duas, uma era fé e a segunda era trabalho bruto.
que a gente trabalhava brutalmente. Era das 7 da manhã até meia-noite, de segunda a segunda, todo santo dia. Mudamos a estratégia do negócio, com 6 meses eu estava com o nome sujo, minha mãe com o nome sujo, meu pai com o nome sujo, enfim. Oficial de justiça, busca e apreensão no carro, ordem de despejo no escritório, loucura. Mas a gente, com muita fé, com muito trabalho, a gente foi dando a volta por cima, dando a volta por cima, e aí a gente, enfim, acertou bons clientes, a empresa começou a crescer, pagamos todas as dívidas, a vida melhorou, a empresa começou a crescer, 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 a gente já estava com 50, 60, 70 e só crescendo o número de funcionários, só que quanto mais a empresa crescia, mais eu trabalhava. Até que chegou uma hora que aquilo não parava de pé, né? Não era pela questão da grana, que a gente estava ganhando grana, já estava morando em casa legal, carro legal, tudo, mas aquilo não parava, não sustentava, não parava de pé. E aí foi quando eu comecei a buscar ajuda. Eu sempre falo, todo dono de empresa precisa de ajuda externa. Aí comecei a buscar ajuda, fiz consultoria, enfim, fiz terapia, processo de coaching, tudo que você imaginar eu fiz. E aí foi ajustando a empresa, colocamos o ISO 9000 na empresa, fizemos sistema de gestão da qualidade, a empresa começou a funcionar, e aí isso me permitiu que eu começasse a tirar férias, eu já não trabalhava todo dia, final de semana eu podia ir para a praia, né, conseguia tirar 2 férias por ano, às vezes até mais, e aí eu fui morar fora, fui morar em San Diego, na Califórnia, fiquei 7 meses e a empresa funcionou, né? A empresa rodou, inclusive ela cresceu mais nesse tempo que eu estava fora do Brasil do que quando eu estava na empresa. Uma empresa que eu trabalhava de segunda a segunda, das 7 da manhã até meia-noite, falava, fiquei 7 meses fora e ela cresceu mais do que quando eu estava lá, era um negócio surreal. Voltei para o Brasil, essa empresa minha em São Bernardo, mudei para Floripa, abri outra empresa em Floripa, depois abri outra empresa em Floripa e, enfim, hoje são 5 empresas, mais de 200 funcionários que a gente tem nas 5 empresas, cada uma num segmento diferente, e a gente vem atingindo aí os resultados. E aí, por conta disso, muitos empresários começaram a falar, Marcelo, me ensina como você faz, me ensina como você faz, e aí foi buscar referências nos Estados Unidos, aí você está nos Estados Unidos agora, né? Foi buscar referência nos Estados Unidos, entre as referências que eu fui buscar, o Michael Gerber, fiz mentoria individual com o Michael Gerber, fiz um programa do Michael Gerber que chamava a Sala dos Sonhos, né, The Dream Room. Entrei no EMIF, você faz o EMIF aí, não sei se você está ainda no programa da EMIF, né? Fiz 1 ano e meio e fiz 1 ano e meio e pausei e quero voltar ainda. Muito Eu bom. fiz também o programa da EMIF, fiz o Strategic Coach com o Dan Sullivan, e aí voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil, não tinha saído, né? Eu ia bastante para os Estados Unidos por conta disso, e aí aqui eu montei o EAG Empresa Autogerenciável em 2015, onde a gente trabalha com donos de pequenas e médias empresas. Essa empresa, a gente começou meio que, vamos fazer um teste, vamos ver o que acontece. Hoje nós somos um dos maiores players do mercado aí, mais de 6 mil clientes, a gente faz eventos com 500, 600, 800 empresários, empresários de todos os lugares do mundo, vem gente do Japão, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da América do Sul, gente do Brasil, de todas as regiões do Brasil, vem fazer treinamentos com a gente tem resultados incríveis de clientes que, enfim, fizeram uma transformação na vida. Então, esse é o resumo da história como um todo. Uma linda história e de muita superação e esforço, né? Isso é muito bom, Marcelo. E Tem os bastidores que ninguém vê, né? Toma muita porrada nessa história toda aí. sempre, né? Sempre. E, bom, entrando aqui no core, né, dessa área de gestão, enfim, né? Talvez começar pela história do comandante que tu ia falar, né? Eu acho maravilhosa. Então, conta para nós qual é a história aí ao redor da palavra comandante. Legal. Quando eu comecei, eu tinha uma frase, eu tinha algumas perguntas, né? Algumas delas eu aprendi com Gerber, outras eu fui aprendendo através dos meus estudos, né? Então, tinha uma frase importante que o Gerber falava assim, o que é mais importante? É o que acontece quando você está na sua empresa ou o que acontece na sua empresa quando você está fora da sua empresa? Uma frase boa para ser refletida, né? O que é mais importante, né? E aí o Gerber ainda ele falava assim, se quando você está na tua empresa, a tua empresa funciona, né? E quando você sai da sua empresa, ela não funciona, na verdade, a tua empresa não funciona, quem funciona é você.
Então, isso era uma frase. Então, quando eu comecei a falar, você comanda a sua empresa ou sua empresa comanda você? Porque se sua empresa comanda você, você não pode nem sair da tua empresa, você vira escravo da tua empresa. E aí, um dia eu pensei numa metáfora, e a metáfora foi assim: imagina que você vai fazer uma viagem, né? Você vai fazer uma viagem dos seus sonhos. Você sai de casa, você está na expectativa, você chega no aeroporto, né? Você faz ali o teu check-in, despacha as malas, passa pelo controle de alfândega, vai para a sala VIP, fica esperando um pouquinho, aí você desce para o avião para fazer um embarque, aí você faz o embarque, é bem recebido na hora que você entra, aquele tapete vermelho, obrigado por escolher a nossa companhia, você vai para o teu assento, você está lá. Você senta no teu assento, toma aquela champanhe, aí começa os procedimentos, o avião decola, e você está ali no entretenimento. Você fala, deixa eu ou fazer um joguinho aqui no meu entretenimento, ou assistir um filme, você está ali assistindo seu filme, daqui a pouco o avião chega na altitude certa, a velocidade do cruzeiro, começa um negócio chamado serviço de bordo. Aí começa o serviço de bordo, e aí chega alguém do teu lado e fala, você aceita um cafezinho? Né? E aí você fala, você está assistindo o teu programa lá, você fala, sim, por favor. Aí a pessoa te dá o café, quando ela te dá o café, você vai tomar o café e você lembra que tua mãe falou, quando alguém te servir, né, agradece, fala obrigado. Aí você olha para falar obrigado. Quando você fala obrigado, que você olha, quem que está te servindo o cafezinho? O comandante da aeronave está te servindo o cafezinho. Você olha para ele, você olha para o crachazinho dele que tem ali, está escrito comandante, né? Você olha para o café, você olha para o carrinho. Qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Quem é que tá pilotando? Quem que está pilotando esse avião? Né? Essa é a primeira coisa que vai vir na tua cabeça. Você olha para ele, você olha para frente, quem que está pilotando esse avião, né? E aí imagina que nesse momento que você está ali, você pode pensar assim, deve ter um copiloto, né? Deve funcionar por instrumentos esse avião, voa sozinho. E você tá lá, você olha pro comandante, né? Aí começa uma turbulência. Aí você já fica preocupado, a turbulência piora, você olha pro comandante, a turbulência piora, ele começa a mudar até de cor. Aí a turbulência piora, ele sai correndo. E no que ele sai correndo, a turbulência piora e ele cai no chão. Consegue imaginar essa cena? Né? E aí, isso é o retrato do que acontece na maioria das pequenas e médias empresas. O comandante, ao invés de estar na cabine comandando o avião, né, ele está servindo o cafezinho. Né? Está fazendo o trabalho técnico, o trabalho operacional, está servindo o cafezinho na empresa. E muitas pessoas acham que está tudo bem fazer isso. Né? Mas, por outro lado, eu gosto de dizer o seguinte, a gente que entende de gestão, fala assim, ó, num voo normal, tá? Num voo normal. Se o comandante não está comandando o destino da empresa dele, ou a aeronave aqui como metáfora, ele pode estar voando para o lado errado, na direção errada, ele pode estar voando na velocidade errada, na altitude errada e com a quantidade de combustível errada. Porque ele não está olhando para os indicadores, ele não está olhando para o que está acontecendo no negócio, ele não está olhando, ele está servindo o cafezinho. Quem está servindo o cafezinho não consegue olhar para esse tipo de coisa, né? E aí, no voo de cruzeiro, no voo tranquilo, se acontecer alguma coisa, ele não tem tempo de ver, ele não consegue apertar o botão certo, desviar o rumo, ele não consegue fazer, porque ele está servindo cafezinho, ele não está comandando a aeronave, né? E aí pode morrer todo mundo. E num voo turbulento, se ele estiver na cabine, ele consegue ver o que está acontecendo, ele toma as medidas, né? Se for o caso, ele sai e faz um pouso forçado, mas ele segue viagem, porque ele sabe para onde ele está indo, ele sabe o destino, né? Então, o lance do comandante é isso. Cara, ou você é comandante e está comandando tua aeronave, ou você está servindo um cafezinho. E aí você está servindo um cafezinho, cara, você está à mercê de tudo que pode acontecer. E a grande verdade é que tem muito dono de empresa que está voando na direção errada, na velocidade errada, com a quantidade de combustível errado e na altitude errada, né? E é isso que a gente trabalha com os donos de pequenas e médias empresas. Muito bom. Excelente. É uma excelente história para ilustrar, né? Tudo que acontece na maioria das pequenas empresas e às vezes até médias, talvez, né? Mas, comandante Marcelo, aqui, qual a importância, então, de uma cultura forte no negócio?
Então vamos lá, ó. A gente trabalha muito com princípios, Márcio. Por que que eu falo princípios? Porque os princípios são fundamentos de qualquer coisa, né? Toda vez que você tem um princípio, é um fundamento, né? Então, se a gente for falar de religião, a religião tem os princípios, que são fundamentos daquela religião, né? Se a gente for falar de uma empresa, a empresa tem que ter princípios, que são os fundamentos daquela empresa. Eu gosto de falar que não dá para começar construindo uma casa pelo telhado, é impossível, né? Você vai construir uma casa, primeira coisa que você faz, você vai fazer o desenho da casa, vai chamar arquiteto, vai fazer o desenho, esse desenho vai projetar a casa. Projetou a casa, olhou, é isso que eu quero construir? É, beleza. Então vamos começar a construção. Você chama um engenheiro calculista, esse engenheiro calculista vai lá, vai fazer o cálculo estrutural, com o cálculo estrutural você faz a fundação da casa. Depois de feita a fundação, você levanta a casa. E aí, se você fez uma fundação bem feita, vai levantar a tua casa e não vai dar problema. Então, isso é princípio, isso é fundamento. E um dos fundamentos é a cultura. E muitos empresários, eles falam, não tenho tempo para esse negócio de cultura, não, como se cultura não fosse importante. Mas ele não consegue entender que as coisas não dão certo, 99% é por conta da cultura que foi criada na empresa. O que é cultura? Que é um dos fundamentos, tá? A gente, em metodologia, a gente trabalha 6 fundamentos, sendo que um deles é a cultura, né? O que é a cultura? É o jeitão que a empresa funciona, né? Como assim, Marcelo, o jeitão? Toda empresa tem cultura. Quer queira ou quer não, toda empresa tem uma cultura, que é o jeito que ela funciona. O Brasil tem uma cultura, é o jeito que o Brasil funciona. Os Estados Unidos, ele tem uma cultura, é o jeito que os Estados Unidos funcionam. O Japão tem uma cultura, que é o jeito que o Japão funciona. E assim por diante. Uma empresa é a mesma coisa, toda empresa tem uma cultura, né? Agora, o grande ponto é, tem uma frase famosa que é: a cultura come a estratégia no café da manhã, né? E o jeitão que a empresa funciona, ela diz muito, né? O jeitão que a empresa funciona diz muito. Eu gosto de falar assim, ó, imagina que o funcionário chegou e vai trabalhar na tua empresa, e você chega para ele e fala assim: minha empresa é assim, é assada, ela funciona desse jeito, as pessoas aqui são A, B, C, D, e você conta a história da tua empresa. Aí, no primeiro momento que esse funcionário que acabou de entrar tiver uma oportunidade, ele não vai perguntar para você, mas ele vai chegar no amigo que trabalha na empresa, vai dar uma cutucada no amigo, vai falar: aí, me fala aí, como que essa empresa funciona? E se aquele funcionário que tiver lá falou algo diferente do que você pensa, do que você acredita, ou do que você gostaria que fosse tua empresa, você tem um problema sério de cultura, né? Ah, então, só para a pessoa conseguir tangibilizar o que é cultura, né? O que é esse negócio do jeitão que a empresa funciona? Então, é o jeito que as pessoas atendem os seus clientes, é o jeito que as pessoas lidam com o trabalho, é a maneira como a pessoa acorda na segunda-feira para ir trabalhar, é a maneira como a pessoa sai na sexta-feira da empresa quando vai embora, né? A cultura da empresa é: as pessoas que estão trabalhando lá, elas vestem a camisa da empresa, elas gostam de estar naquele lugar, elas se esforçam para entregar resultado, elas se esforçam para bater meta, elas comemoram quando saem as metas. Quando aparece um problema, elas reclamam ou elas buscam a solução para o problema? Quando elas prometem um negócio para o cliente, elas cumprem ou não? Quando um cliente reclama, eles falam mal do cliente depois que o cliente vai embora? Né? Eu vejo muitas empresas, né? O cliente chega lá, o cliente exigente, aí o cliente vai embora e fala: nossa, que cliente chato. Isso é cultura, que cliente chato. Né? Ou a cultura da sua empresa fala: esse cliente ele é exigente, a gente tem que atender esse cliente bem, porque esse cliente aqui, ó, se a gente se der bem com ele, a gente se dá bem com qualquer outro cliente. Ou o cliente vai embora e você fala assim: caramba, meu, que mala sem alça. Isso é cultura, né? O jeito que a empresa funciona. Quando o cara chega de manhã na segunda-feira, será que o cara chega de manhã e fala: mais um dia de trabalho insuportável? Ou o cara chega de manhã na segunda e fala: cara, vamos fazer a diferença hoje na empresa, tem bastante coisa para a gente fazer, essa semana vai ser intensa, vamos que vamos buscar o resultado. Isso é cultura, né? Esse jeitão da empresa funcionar, o jeitão das pessoas agirem no dia a dia é o que muda o jogo. Aí você fala assim: qual a diferença de uma empresa que tem sucesso e uma que não tem? Né? É a cultura. Outro dia eu estava no shopping aqui em São Paulo, aqui não, né? Porque eu estou falando aqui nesse momento de Florianópolis. Mas eu estava num shopping em São Paulo, no Shopping Center Norte. E aí eu estava procurando um restaurante que eu queria comer lá e eu não sabia onde era. Então eu estava passando assim, aí tinha um quiosquinho, aqui no Brasil tem uns quiosques no shopping, de um pessoal que vende aqueles nuts, você passa um cheiro gostoso, porque aquele negócio com canela, com coco, com açúcar, sabe o que eu tô falando? Né? Tem bastante aqui no Brasil, não sei se aí nos Estados Unidos tem, imagino que não, né? E aí
né, estava passando bem na frente de um na hora que eu estava procurando. E aí eu parei e fui olhar para dentro do quiosque para perguntar onde era o restaurante que eu queria ir, né? Onde era. A menina que estava ali naquele quiosque, ela estava numa postura, uma postura corporal, uma mensagem, né, em relação à vida dela, estava numa postura que na hora que eu virei e já saí perguntando. Aí quando eu olhei para ela, o jeito que ela estava, a posição que ela estava, eu me arrependi de ter perguntado. Quando ela respondeu, eu me arrependi duas vezes. Me arrependi duas vezes. Sabe que a pessoa ali, meu, nem sei por que que saí de casa, né? Por que que sair de casa, a pessoa, né? Para trabalhar desse jeito, para ficar numa postura igual essa, para responder as coisas desse jeito, né? Por que que sair de casa? Isso é cultura, sabe? Isso é cultura, né? Esse é o jeito que aquele quiosque funciona. Não precisa me falar muito sobre aquele quiosque, né? Às vezes eu vou em algum lugar, né? Já aconteceu, inclusive aí nos Estados Unidos, né? Você vai num lugar, aí chega uma hora que você dá vontade de você pegar e virar assim para a pessoa que está te atendendo. Cara, me desculpa por vir aqui te atrapalhar, né? Me desculpa por querer vir comprar, e eu sei que o fato de eu querer vir comprar aqui, eu tô te atrapalhando. Isso é cultura, cara. Sabe? Você se sente num negócio e fala, nossa, eu vim aqui comprar, a pessoa tá me, né, não tá me dando atenção, né? Isso é cultura, né? Então, cultura é um negócio que faz diferença. E como que a gente fortalece essa cultura? A primeira coisa é, toda empresa tem cultura, sem exceção, né? Agora o que a gente precisa é ter clareza de qual cultura a gente quer criar. A gente tem que entender que tem coisas que estão no nosso controle, tem coisas que não estão no nosso controle. E você moldar a cultura da sua empresa está no teu controle. É uma coisa que está no teu controle. Qual que é o primeiro passo? Assim como uma casa, você vai fazer o desenho da casa antes de construir. Quando você for fazer a cultura da sua empresa, você vai desenhar essa cultura. Então você vai trazer para você a clareza de qual cultura você quer criar, né? Qual cultura você quer criar? Tem que trazer. Eu gosto de contar uma história, né? E do Thomas Watson, né? Quem me contou essa história foi o Michael Gerber. Ele falou assim, uma vez, o Thomas Watson, ele é o fundador da IBM, e uma vez foram perguntar, a IBM em determinado momento da história era a empresa de maior valor de mercado do mundo. E aí foram perguntar para ele, cara, ele era vivo ainda, né? O que você sabe, porque você tem a empresa que tem o maior valor de mercado do mundo, o que você sabe que as outras pessoas não sabem? Ele falou assim, três coisas. A primeira coisa é que, antes mesmo de eu começar, eu tinha claro na minha mente, como essa empresa seria depois de pronta. Eu conseguia ver essa empresa no mundo inteiro, atendendo empresas de todos os tamanhos, exércitos, governos, atendendo empresas de todos os tamanhos com as nossas máquinas, nossos equipamentos. Conseguia ver isso, né? Então essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que eu comecei a pensar era, quem são as pessoas que vão me ajudar a fazer isso? Não era qualquer pessoa. Quem são as pessoas que vão me ajudar a isso? Não era qualquer pessoa. Eram missionários. Como essas pessoas se comportariam, como elas atenderiam os clientes, como elas se vestiriam, como elas falariam com os clientes, né? E ele começou a falar, quem são essas pessoas? Aí uma vez que eu sabia onde eu queria chegar, qual tipo de pessoa eu queria na minha empresa, eu entendi que a grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. E sabendo que a grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa, eu tive a oportunidade de começar fazendo as coisas do jeito certo. Então, uma cultura, ela vai vir muito da perspectiva do dono de olhar e entender onde ele quer chegar e como ele quer chegar, né? E a disposição dele de criar as coisas e fazer as coisas do jeito certo. Aí você falou, como cria a cultura? Aqui na nossa metodologia, a gente fala que tem que criar um ponto de vista educativo. O que é um ponto de vista educativo? É como você educa seus funcionários, seus clientes, todos os stakeholders ou todas as pessoas envolvidas com a sua organização sobre o que é a tua empresa. Ponto de vista educativo é como eu educo as pessoas, né? A palavra é educar. E quando a gente fala educar, como se educa uma criança, por exemplo, né? Entre outras coisas, você educa com valores, né? E como a gente está falando de valores, quais são os valores da sociedade? Acho que esse é um dos problemas da sociedade brasileira, né? Quais são os valores da sociedade brasileira? Não se sabe, né? Ah,
É a lei de Gerson, eu acho que é os valores da sociedade brasileira, né. A lei de Gerson, quem é mais antigo sabe o que que é a lei de Gerson, né. Quem é mais novo não faz a menor ideia. Mas é aquela coisa do brasileiro querer levar vantagem em tudo, sabe. Então depois procura no Google aí, lei de Gerson. Tinha um jogador de futebol nos anos 70 que chamava Gerson, e aí ele falava bastante disso. As pessoas querem levar vantagem em tudo. Aí criou-se o nome, a lei de Gerson. O brasileiro quer levar vantagem em tudo, sabe. Então chama lei de Gerson. E aí isso às vezes vira os valores de uma sociedade, o que não é bom, por isso que o Brasil está vivendo as coisas que está vivendo hoje, porque todo mundo quer levar vantagem e, enfim. Mas aí só voltando aqui, como você cria um ponto de vista educativo? Primeira coisa, clareza de onde vai chegar. Qual que é o sonho? Onde eu quero chegar com essa empresa? Porque a cultura tem que ser um negócio que as pessoas olhem para aquilo e falam, cara, isso faz sentido para minha vida, eu quero isso para minha vida. Eu vou seguir esse cara aqui, eu vou seguir essa empresa porque o que ela está fazendo é muito legal e eu quero estar junto. Então, clareza é a visão. Onde essa empresa vai chegar daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos? Né? Como essa empresa pode impactar o mundo de uma maneira diferente? Então, uma das primeiras coisas é a visão. E dentro da visão, você tem que falar assim: o que, que eu quero que a minha empresa, a minha marca, meu produto, meu serviço, o que, que eu quero que o meu cliente, ou o meu potencial cliente, ou qualquer pessoa no mundo, pensa, sinta ou fale toda vez que ela tiver contato com o meu produto, com o meu serviço ou com minha marca. Olha que interessante. O que, que eu quero que a pessoa sinta quando eu falo da minha empresa? O que eu quero que as pessoas pensam? O que eu quero que a pessoa sinta quando ela é atendida por alguém na minha empresa? O que eu quero que a pessoa sinta quando ela está na minha empresa? É importante isso, porque a gente tem que construir isso. E a gente só constrói isso, não é óbvio, educando as pessoas, né? Então, assim, ó, o que que você sente quando eu falo Apple? O que que você sente quando eu falo Starbucks? O que que você sente quando eu falo Disney, né? É um pouco sobre isso, né? O que que eu quero que a pessoa pense, fala ou sinta. E aí, além disso, da visão de onde você quer chegar, que mundo você construir, você quer que a pessoa pense, sinta ou fale, tem outros elementos, que é quais são os valores, que são quais são os comportamentos que as pessoas que trabalham nessa empresa têm, né? Como que essas pessoas se comportam? Quais são os valores? Quais são os princípios que essa empresa funciona, né? E aí você vai ter outros elementos, que é como a gente gera vantagem competitiva, por que, que a gente é melhor que a concorrência, por que, que o cliente tem que vir na gente, não no outro, né? Tudo isso são componentes da cultura. Quais são os rituais de energia dessa empresa, né? Eu falo rituais de energia, porque uma empresa sem energia não vai longe, né? Mas quais são os rituais? Essa empresa comemora, essa empresa tem bate sino quando bate uma meta, quais são os símbolos, quando a pessoa se reúne no café, o que, que acontece no café, tem reunião mensal, como o dono da empresa exergiza os funcionários, como os funcionários se autoenergizam, quais são as prioridades da empresa. Ó, esse ano, quais são as prioridades desse negócio? Como que eu meço o desempenho dessa empresa? Né? Como eu desenvolvo os colaboradores para os colaboradores crescerem? Um colaborador que entra nessa empresa, como ele vê o crescimento dele na empresa? Tudo isso é cultura. Tudo isso é cultura, né? Então a gente cria a cultura a partir do momento que a gente olha para esses aspectos, a gente escreve isso no papel, a gente desenha, a gente traz clareza para a gente, que é dono da empresa, e a gente leva a clareza para os funcionários, né? E aí o trabalho para construir isso, ele é diário, ele não termina nunca. Não é um trabalho de começo, meio e fim, porque ele é igual a um jardim, sabe? Imagina que você tem um jardim, o jardim está todo feio, 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 feio. Aí você vai lá, olha pro jardim e fala, nossa, que feio. Aí você vai lá e contrata um jardineiro. Jardineiro numa empresa, o guardião da cultura. Você contrata o jardineiro. O jardineiro vai lá, corta o mato feio, que tá feio, planta uma grama bonita, tira as ervas daninhas, ele vai pegar uma florzinha murcha que tá lá, ou ele vai regar, vai conversar com a florzinha para ver, eu não sei se você sabe, mas você conversa com a flor, se ela tiver meio murchinha, você conversar com ela e regar ela, ela abrocha de novo, né? E tem flor que não, tem flor que ela ficou tão murcha que chegou a um ponto que você não consegue mais salvar. Eu tenho aqui em casa uns lírios da paz, né? E vira e mexe, eu vou viajar, a casa fica fechada, quando eu chego aqui ele tá murchinho. Aí eu chego à noite lá, chego de dia, rego eles, converso um pouquinho com o meu lírio, quando é à noite ele tá forte, grandão, gigante, né? Mas já aconteceu de, eu regando ele, conversando com ele, morreu.
Então, numa empresa é a mesma coisa, porque aqui é uma metáfora, né? Você tem pessoas na empresa que murcham. E aí você tem que ir lá conversar com as pessoas, regar, trocar uma ideia, e aí elas afloram. E tem pessoas que não adianta, né? Você vai conversar com elas, elas continuam murchas. Então, essa metáfora do jardim é: o jardineiro, ele vai lá, ele vai conversar com as plantas, né? Vai regar as plantas. Tem umas que murcha, que não tem jeito, que tem que tirar mesmo, né? Tem que tirar. Tem umas que desabrocha, e aí o jardim dele fica bonito de novo, as plantas vêm, as borboletas vêm, os beija-flor vêm, o jardim fica bonito. Só que é o seguinte: se o jardineiro parar de olhar para o jardim, o que vai acontecer com o jardim? O mato cresce de novo, a erva daninha aparece, as flores murcham, quando você vai ver o jardim está feio de novo. Então, isso é trabalho de tempo integral. Trabalhar a cultura é trabalho de tempo integral. Não é um projeto que tem início, meio e fim, né? Então, cultura é um negócio para ser vivido. Você precisa viver a cultura todo santo dia. Perfeito. E vamos chegar assim, se tu tem essa questão já de base, já tem valores definidos, a empresa sabe quais são os valores, as pessoas sabem, etc. Mas se tu vê que está na direção, quais são as medidas que tu toma para reverter uma cultura depois de já ter uma base trabalhada? Aí você volta para os princípios, né? Sempre volta para os princípios. Recentemente, a nossa empresa, ela teve um crescimento muito acelerado. Quando eu falo muito acelerado, a gente cresceu em 2 anos 10 vezes. Caraca, uau. 10 vezes em 2 anos, né? 10 vezes em 2 anos em número em faturamento, e em número de funcionários, sei lá, a gente saiu de 11 para 60 funcionários. E aí, quando você cresce muito rápido, assim, muita demanda, muitas vezes vai ter algumas coisas da cultura que se perdem no meio do caminho, sabe? Porque você forma lideranças, você tem uma expectativa de que as lideranças repliquem aquilo que você fez com elas, e nem sempre isso acontece, né? Então, recentemente eu senti que eu tinha que voltar a olhar para isso, e aí só tem um jeito de voltar a fazer isso, né? Educando as pessoas. E como que você educa? Chega junto, chega perto, conta para elas, mostra, conta a história. Storytelling é fundamental. Dá exemplo, faz junto, mostra, e aí é trabalho de tempo integral, né? Então, porque a cultura vai sair muito do que o dono pensa, né? Da visão dele do mundo, do que está dentro do coração dele. Então, eu sempre falo assim: gente, eu queria vim aqui conversar com vocês, mostrar por que a gente faz o que a gente faz, como a gente está fazendo, mas antes deixa eu relembrar aqui quais são os princípios dessa empresa. E aí eu bato, falo dos princípios, explico por que tem os princípios, e falo do coração, e estou junto com eles, né? E é o tempo inteiro batendo. A gente fala que a pessoa aprende por osmose, né? Você repete, 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 uma hora aquilo acontece. Então, é assim, tem que chegar junto. As lideranças, principalmente liderança. A liderança tem que transmitir a cultura, né? Eu acho que o trabalho do dono, 90%, é colocar as pessoas certas nos lugares certos. 90% do trabalho do dono. Precisa colocar as pessoas certas nos lugares certos, só que é o seguinte: o trabalho mais importante, além de colocar as pessoas certas no lugar certo, é formar líderes que disseminem aquilo. Líderes que acreditam na mesma coisa, líderes que transmitam aquela mensagem, tá? Porque se você tiver bons líderes transmitindo aquela mensagem, aquilo se propaga pela empresa como um todo. Perfeito, não. Coisa linda. E, bom, na tua experiência, Marcelo, quais os maiores erros que você vê em gestão de negócios? Claro que a gente acabou de falar bastante aqui sobre talvez pouco foco em cultura em algumas situações, mas que mais, né? E aí talvez trazer um high level aí dos outros fundamentos que são maravilhosos aí que vocês criaram. Eu acho que um dos maiores erros, né, eu não digo nem que é erro, tá? Eu falo que é uma miopia empresarial, tá? Que são as coisas que o dono da empresa acredita. Às vezes, por acreditar em coisas erradas ou interpretar as coisas da maneira errada, ele vai pela direção errada, muitas vezes. Então, por exemplo, você já ouviu falar uma frase que fala assim: é o olho do dono que engorda o gado? É uma frase bastante comum aqui no Brasil, né? Olho do dono que engorda o gado, uma frase muito comum. Você já ouviu falar que para ter sucesso é preciso trabalhar duro? Uma frase bastante comum, as pessoas olham e as pessoas acreditam nisso, né? Mas
exatamente o que que significa é o olho do dono que engorda o gado. Que se o dono não tá, a coisa não anda, que é o oposto de tudo praticamente que a gente tem trazido aqui. E o que significa trabalhar duro? Porque eu concordo que para ter sucesso tem que trabalhar duro, mas o que que significa trabalhar duro? Ah, não, até fazer um gancho, talvez trabalhar duro no teu trabalho correto. Então, o teu comandante do avião, tu vai trabalhar duro como comandante do avião. Não quer dizer que tu tem que trabalhar duro entregando o cafezinho. É mais ou menos isso, É talvez? Ou não? exatamente isso. Então, essa interpretação, para mim, é um dos maiores erros. Então, o dono da empresa, ele monta uma empresa, normalmente ele tem uma habilidade técnica, que é entregar servir cafezinho, e aí ele está lá servindo cafezinho. E, né, gerenciar uma empresa que faz o seu trabalho técnico é diferente de fazer o trabalho técnico. Então, o dono da empresa monta uma empresa para fazer um trabalho técnico, ele é o técnico, como quando ele deveria ser o maestro da orquestra, né? E então eu acho que esse é um dos maiores erros. E aí a miopia é o seguinte: o dono da empresa faz o trabalho errado, não faz trabalho de dono. Ele não faz trabalho de dono. Aí ele fala: não, a gente tem que liderar pelo exemplo. Explica o que significa liderar pelo exemplo, né? Porque tudo é uma concepção. O que é liderar pelo exemplo? Aí o cara é o primeiro a chegar, o último a sair. Ele chega lá, ele vai para o operacional, coloca a mão na massa, serve o cafezinho o dia inteiro, fazendo um monte de coisa, correndo atrás do rabo, remediando, tá fazendo um monte de coisa, um monte de coisa. Se mantendo ocupado o tempo inteiro na empresa, se mantendo ocupado o tempo inteiro. Aí ele fala, tem que dar o exemplo. Aí eu falo assim, qual o exemplo que ele está dando? Ele não gerencia as finanças da empresa, ele não olha os indicadores da empresa, ele não treina os funcionários, ele não para conversar com os funcionários para dar feedback para os funcionários, ele não faz pesquisa com os clientes para saber qual é a satisfação dos clientes, ele não analisa as falhas que aconteceram no processo para arrumar as falhas no processo, ele fica remediando o tempo inteiro, né, para apagar incêndio, correndo atrás do rabo, trabalhando sempre de forma reativa. E ele fala assim: lidera pelo exemplo. Esse exemplo que você está liderando, esse exemplo, ninguém na empresa tem clareza do que precisa fazer, ninguém sabe qual a função que precisa executar, e o cara fala: estou liderando pelo exemplo, sou o primeiro a chegar, o último a sair. Né? Estou trabalhando duro, de maneira reativa, apagando incêndio que nem deveria ter acontecido. Estou trabalhando duro, estou liderando pelo exemplo. E estou o dia inteiro na empresa, né? O olho do dono engorda o gado, então eu tenho que ficar ali olhando tudo que todo mundo está fazendo. Enquanto isso, eu não estou vendo o que está acontecendo com minhas finanças, não estou vendo o que está acontecendo com meus clientes, não estou vendo o que a concorrência está fazendo. Olho é visão, olho é para olhar. Né? Olho não é mão. Mão é mão, mão tem uma função, o olho tem outra. Então, eu acho que o maior erro dos donos de empresa é essa falta de clareza do que é ter uma empresa e de qual é o trabalho do dono. Qual é o trabalho do dono, né? E aí você tem outra coisa, confundir a pessoa física com a jurídica. Também é um erro brutal. Confundir, pessoa física, pessoa jurídica, pessoa jurídica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu vejo muitos problemas acontecendo quando o dono da empresa confundem essas duas coisas. Sim. E eu acho que o Michael Gerber também fala, né, que tipo, como é que é a frase? A empresa, ela é uma parte da tua vida, mas ela não pode ser a tua vida. Algo nessa linha, assim, né, de que ela tem que ela existe para uma razão, né? Ah, mas trazendo aqui, Marcelo, para o próximo item, que é quais são os teus principais, ou melhor, quais são os teus princípios de contratação? Bom, vamos lá. Os princípios de contratação é assim, ó. Antes de mais nada, vai ser fundamentado nos meus valores, né, nas coisas que eu acredito. Eu tenho que contratar uma pessoa que acredite em algumas coisas que eu acredito e que tenha os comportamentos que eu tenho. Então, entre né, os valores que eu tenho, eu tenho outros, né? Mas entre os valores que eu tenho valores e princípios. Entre os valores que eu tenho o valor de gratidão, né? Então, quando eu vou contratar alguém, eu fico tentando entender o quão grata essa pessoa é pelos lugares que ela passou. Né? Porque tem pessoas que não são gratas, tem pessoas que só reclamam e não são gratas. Não são gratas pelos pais que tiveram, pelas escolas, professores, mestres,
antigos empregados, quem deu a oportunidade de um primeiro emprego, quem deu a oportunidade de um segundo emprego. Tem pessoas que não são gratas, né? E é fácil a gente perceber isso. É só pedir para ela contar a história dela, e aí você vai ver se ela é grata ou não, se ela tem rancor ou não sei o quê. Começou a falar muito mal das empresas que trabalhou, dos chefes que teve, dos amigos que teve. Eu já entendo que essa pessoa não vai funcionar para trabalhar comigo porque ela não tem esse valor, né? Então, o que eu olho sempre são essas questões. Outra coisa, um dos valores da minha empresa é autodesenvolvimento. Eu acredito que não tem jeito, cara. Pra gente se dar bem na vida, ter sucesso na vida, a gente tem que se autodesenvolver. E o autodesenvolvimento, para mim, ele passa pelo estudo. Ele passa pelo estudo, né? As pessoas não vão se desenvolver se elas não estudarem. E aí eu procuro traços. Essa pessoa, ela gosta de estudar? Tem gente que não gosta. Tá tudo bem, tem gente que não gosta. Tem gente que odeia estudar. Tá tudo certo. Mas eu tento identificar as pessoas que odeiam estudar e essas pessoas não dão para vir na minha empresa. Porque a pior coisa que pode acontecer na tua empresa é o seguinte: a minha empresa é uma empresa de desenvolvimento de pessoas, tanto as nossas quanto os nossos clientes. Para isso eu tenho que estar sempre me desenvolvendo. Para isso eu tenho que estar sempre estudando. Se eu contrato uma pessoa que não gosta de estudar, aí a pessoa chega na minha empresa e eventualmente passa alguém, né? Porque a gente não participa de todos os processos de seleção. Eventualmente vem alguém e aí você chega para esse alguém e fala assim para a pessoa: ó, você vai ter que ler esse livro aqui porque a gente vai discutir sobre o assunto desse livro aqui que vai ser importante para gente. Aí o cara chega depois no café e fala pro cara: ah, que absurdo, vai fazer eu ler o livro, o que eu faço fora da minha casa é problema meu, não vou ficar estudando o livro. Se for para estudar o livro, tem que ser no horário de trabalho. Uma pessoa que pensa dessa maneira não serve para trabalhar comigo. Porque quando ela estuda, ela está estudando e a empresa vai ser beneficiária do trabalho dela, mas o maior beneficiário do estudo dela é ela mesma. Porque ela está desenvolvendo habilidades e competências, né? Isso é autodesenvolvimento. Então, uma pessoa que não gosta de estudar, eu já olho e falo: ih, não vai dar para trabalhar comigo, não. Inclusive, quando a pessoa vem trabalhar comigo, eu falo: gente, não tem outro caminho de você se dar bem na vida, é estudando. E aí, quando você vai entrevistar a pessoa, é fácil você saber se essa pessoa gosta de estudar ou não. É só você pedir para ela contar a história e ficar observando quais foram os pontos que ela parou para estudar, quais foram as habilidades que ela desenvolveu, como ela desenvolveu. É só você ficar observando isso. Então, essas são coisas que eu olho que é importante para mim no processo de contratação. Mas para eu poder olhar para isso, além da capacidade técnica, para eu olhar para isso, eu tenho que ter clareza disso na minha empresa. Né? Por isso que é importante um ponto de vista educativo. Quais são os valores que a gente olha? Tem outros, tá? A gente tem outros valores. Quais são os valores que a gente olha? Para mim isso é fundamental na contratação. Até porque parte técnica a gente consegue treinar. Então, Marcelo, como que tu define um líder? O que tu busca num líder? Olha, o que eu busco, uma coisa como eu defino, eu tenho uma definição muito simples sobre líder, e é uma definição que às vezes dói quando o cara para pensar sobre o que eu vou falar, né? Então, eu gosto muito de uma abordagem do professor Vicente Falcone, que ele fala assim: líder que é líder é aquele que bate meta com o time fazendo certo. Se ele não está batendo meta, ele não é líder. E isso é uma boa reflexão, porque se o cara não está batendo meta, ele não é líder, né? Eu gosto muito dessa reflexão, né? E líder que não bate meta, para mim, não é líder, é a primeira coisa. Eu gosto de pensar, quando eu falo de liderança, que a gente tem que ganhar o direito de liderar as pessoas. Não é porque você entrou num cargo de liderança que você é líder. Não é porque você montou uma empresa e contratou pessoas que você é líder. Como eu vejo essa questão da liderança, além do cara ter que bater meta com o time, né? Porque é com o time. E para bater meta com o time, você tem que aprender a contratar, você tem que treinar, tem que inspirar, tem que dar feedback, tem que mandar embora, tem que promover. Tudo isso é trabalho de líder. Né? Bater meta com o time, né? E fazendo certo é de acordo com as culturas, os valores, respeitando as regras, respeitando as leis. E aí eu falo assim, ó, não é porque você montou uma empresa e contratou pessoas que você é líder, beleza? Não é que você foi promovido por um cargo de liderança que você é líder, porque a liderança é uma permissão, é assim que eu vejo. É uma permissão que o liderado te dá. Então a pessoa que você lidera, ela olha para você e fala: esse cara é confiável, esse cara sabe onde quer chegar, esse cara é competente, e se eu for com esse cara aqui, eu vou me dar bem. Então, a liderança, aí o cara vai olhar e vai falar: eu vou permitir que esse cara me lidere.
Eu vou permitir que esse cara me lidere. E aí você começa a entender a importância da liderança, né? Porque se o funcionário olhar e falar, esse cara não tá nem aí para mim, esse cara não é competente, esse cara nem sabe onde quer chegar, esse cara é todo bagunçado, desorganizado, atrapalhado, esse cara não dá atenção para ninguém, ele fala um negócio e não cumpre, ele promete e não faz, o exemplo que ele dá é ruim, eu não vou deixar esse cara me liderar. E nem confio no que esse cara fala, entra por aqui e sai por aqui. Beleza? Então, a liderança é uma conquista, você tem que conquistar o direito. A pessoa tem que olhar para você e falar isso. Quando eu vou trabalhar alguém na liderança da minha empresa, uma das coisas que eu faço é entender se essa pessoa é treinável. Existem pessoas que não são treináveis. Por que elas não são treináveis? Porque elas acham que sabem tudo. E quem acha que sabe tudo, principalmente jovem, né? O jovem que acha que sabe tudo, ou quem sabe tudo não aprende mais nada, porque sabe tudo. Então, quem sabe tudo não é treinável. Então, uma das coisas eu falo, essa pessoa é treinável? Essa pessoa é treinável? Né? E aí a gente observa se essa pessoa é treinável ou não, para a gente poder colocar essa pessoa como líder. Você lembra que eu falei de princípios? 4 princípios eu tenho. Né? O primeiro princípio que eu tenho é o princípio da humildade. Humildade. O que é humildade? Traduzir para você aqui. O que é humildade? Né? Humildade é o seguinte. Eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, certo? Então, vou dar um exemplo. Minhas empresas ano passado faturaram todas juntas 65 milhões de reais. Tá? Eu não sei como fazer para faturar 100 milhões de reais. Porque se eu soubesse, eu já teria feito. Eu posso até achar que eu sei o caminho. Mas como eu não fiz ainda, eu não posso falar que eu sei. Certo? Porque se eu soubesse, eu já teria feito. Isso é humildade. Olhar e falar, cara, eu não sei como que é. Esses dias eu gravei um podcast, o cara falou comigo, ó, esse ano a gente vai triplicar de tamanho. E a gente precisa ter humildade para entender que a gente não sabe como fazer isso, senão a gente já teria feito. E uma coisa é o seguinte, as pessoas que estão aqui hoje não são as pessoas que vão triplicar o faturamento dessa empresa. Pode ser até o mesmo CPF, mas a pessoa vai ser diferente porque ela tem que se transformar e se desenvolver no caminho. Faz sentido? Então, isso é humildade para mim, né? Humildade, cara, se eu soubesse eu já teria feito. Mas ao mesmo tempo que eu tenho que ter humildade para reconhecer essas coisas em mim mesmo, eu tenho que ter curiosidade. Curiosidade. Legal, quem sabe? Quem já fez? Posso aprender? Tem algum livro? Tem algum curso que desenvolve minha habilidade para fazer isso? Né? Eu tenho que ter curiosidade, porque se eu não tiver curiosidade, eu não vou aprender isso. Se eu não tiver curiosidade, eu não vou falar com quem já fez. Se eu não tiver curiosidade, eu não vou entender como isso funciona. Humildade, curiosidade. Aí eu tenho que ter capricho. Aí tem uma frase do Cortella, né? Capricho, você fazer o melhor que você pode, na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Isso é capricho, né? O Cortella conta a história lá da mãe dele, que foi fazer um macarrãozinho para ele, e ela tinha lá um tomatinho cereja. Ela foi lá, cortou o tomatinho cereja em 4, fez um macarrãozinho, colocou ele bem no centro, bonitinho. O que ela tinha era aquilo. Era um macarrão, um molhinho e um tomatinho que ela fez e fez um prato bonito. Fez com capricho. Capricho, você fazer o melhor que você pode. Então, por exemplo, vou montar um podcast. Aí você fala, pô, mas para montar um podcast eu preciso de um estúdio, o estúdio tem que ter os equipamentos A, B, C, D, E, F, G, H, né? Eu tenho que convidar as pessoas, mandar passagem para a pessoa vir aqui, gravar podcast comigo, tem que ter um roteirista, tem que ter um pré-roteiro, tem que ter uma mesa de corte, tem que ter tudo isso para montar um podcast, né? Mas eu só tenho um computador e um aplicativo chamado Zencast. Então, vou fazer com um computador e um aplicativo chamado Zencast, né? Vou fazer eu da minha casa, o meu entrevistado da casa dele, eu estou fazendo. Isso é capricho. Mas quando eu faço isso, eu faço o melhor que eu posso. E se um dia eu puder ter um estúdio para fazer, mandar trazer os convidados, ter um editor, fazer corte em tempo real, né? Se um dia eu puder fazer isso, eu vou fazer. Mas hoje, na condição que eu tenho, eu vou fazer isso, sabe? Isso é capricho, né? E a outra coisa é velocidade, né? Outra coisa é velocidade. Velocidade é, cara, testo rápido, erro rápido, aprendo rápido. Testo rápido, acerto rápido e melhoro rápido. Então, esses são 4 princípios. Quando eu vou olhar alguém para liderança, se a pessoa não tem esses princípios, não serve. Se a pessoa não tem humildade,
Se a pessoa não é treinável, sabe tudo, não serve. Se ela não tem humildade, não serve. Se ela não tem curiosidade para aprender, não serve. Se ela não tem capricho naquilo que ela faz, não rola. Tá? E se ela não é rápida para fazer acontecer, não serve. Então é isso que eu vou olhar na hora de formar um líder. Por isso que é importante a gente ter clareza dos princípios e dos valores. Porque às vezes a gente se engana, porque a gente gosta de uma pessoa pelo jeitão de ela ser, mas a gente esquece de olhar para o fundamental. Muito bom, muito bom. E é engraçado, sabe, porque os nossos valores aqui na empresa é agilidade, excelência e a accountability, né? Então, a agilidade é o velocidade, que tu acabou de falar, o excelência é o capricho, né? E o accountability não encaixei com nenhum aqui, mas o ser treinável é algo fenomenal, crucial, né? A gente também pensa muito nisso. Que legal. Agora, deixa eu te perguntar, qual é a diferença de valores e princípios? Isso é uma coisa que se confunde muito, né? A diferença dos valores e dos princípios. Às vezes eu fico em dúvida. Vou tirar os valores e vou deixar os princípios? Vou tirar os princípios e deixar os valores ou vou ficar com os dois, né? Porque confunde a cabeça das pessoas, né? Ah, se eu fosse dar uma definição, não é uma definição 100% correta, é uma coisa que eu acredito e ao longo do caminho pode ser que eu mude de ideia, tá? É, os valores vão estar ligados a como eu penso e os comportamentos que eu tenho no dia a dia, certo? Os valores estão ligados a como eu penso, quais são os comportamentos no dia a dia, e isso direciona uma série de coisas, isso direciona os meus comportamentos, né? Ah, os princípios, eles são orientadores para a tomada de decisão, eu acho. Os princípios são orientadores para a busca de resultado, né? Então, no dia a dia, acontece alguma coisa, eu tenho que pensar assim, pô, isso aqui está contra o meu valor, né? Mas no dia a dia, dependendo do que acontecer, eu vou olhar e vou falar, opa, deixa eu ver se eu estou respeitando os meus princípios para atingir os resultados que eu quero, sabe? Os princípios, eu volto ali para os princípios e falo, estou respeitando os princípios que eu direcionei na minha vida? Então, eu fui recentemente para... Fiz uma viagem que a gente fala do Gênesis ao Apocalipse, né? Então a gente foi do Egito para Israel. E é uma das coisas que eu aprendi, né? O nosso guia era judeu, uma das coisas que eu aprendi sobre o judeu é o seguinte, a diferença do judeu e do cristão, eu sou cristão. O cristianismo, ele é baseado na fé. O cristianismo, ele é baseado na fé. O judaísmo, ele é baseado nos mandamentos. O judaísmo é baseado nos mandamentos. As pessoas seguem os mandamentos. Então, para mim, os princípios está ligado esses são os mandamentos. Vou seguir os mandamentos, entendeu? E isso é princípio, né? Os valores está ligado como a maneira como eu enxergo o mundo, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu faço negócio, tudo está ligado aos valores, né? Tudo está ligado aos meus valores. Aí são isso. Mas eu acho que é difícil. Para mim, isso ainda ele tem um overlap. Eles se misturam essas coisas. Uhum. Bacana, bacana. Deixa eu te perguntar agora, trazendo para... Bom, fala um pouquinho para nós sobre domínio pessoal, que é uma área que eu busco melhorar muito, inclusive, e tenho tentado estudar cada vez mais, mas é uma área que tu toca muito e vai agregar demais para nós aí. Legal. Ó. O que eu gosto de falar aqui, o que faz diferença de uma empresa de sucesso para uma que não tem sucesso é o dono. A empresa é um reflexo do dono, tá? E cada vez mais eu entendo a importância de o dono que está por trás do negócio, o líder que está por trás dos liderados, ele tem que ter um domínio pessoal porque ele vai lidar, o dono da empresa ele lida com muitas situações de altos e baixos. Ele lida com muita incerteza, ele lida com muita frustração, lida com muita frustração. E se ele não tem domínio pessoal, ele acaba sucumbindo diante das situações sobre diversas maneiras. E aí o domínio pessoal vai envolver inteligência emocional, vai envolver várias coisas. Então, o domínio pessoal ele é de fundamental importância. Eu gosto de estudar muito o estoicismo, filosofia, eu estou sempre refletindo, né, sobre uma filosofia de vida, como eu toco a minha vida, eu tenho sempre que refletir sobre isso. E o domínio pessoal é a gente entender o que está no nosso controle e o que não está no nosso controle.
Então, o domínio pessoal ele vai partir de uma perspectiva, que são as lentes com que eu vejo o mundo, e entender das lentes que eu vejo o mundo, o que está no meu controle e o que está fora do meu controle. Porque a gente só tem poder sobre aquilo que está no nosso controle, tá? Aí, uma vez que eu sei o que está no meu controle, é onde eu concentro minha ação massiva nas coisas que estão no meu controle. O que está no meu controle é aquilo que eu posso fazer. Então, eu vou agir em cima daquilo que eu posso fazer. E aí o outro ponto é a vontade, a minha vontade de fazer isso acontecer de verdade. Então, vou dar um exemplo aqui para você entender um pouquinho o que é domínio pessoal. A gente vive num mundo de constantes incertezas. Então, para quem está no Brasil hoje, a gente tem uma inflação, uma polarização política, uma guerra política de lados opostos, a inflação comendo solto, os juros altos, um momento da economia difícil, certo? Nada disso está no meu controle. Nada disso está no meu controle. Não posso fazer nada. Eu não posso fazer as pessoas pararem de polarizar, eu não posso fazer a inflação cair, eu não posso fazer os juros abaixar, eu não posso fazer a economia crescer, eu não posso evitar que as empresas peçam concordata, que está uma onda disso acontecendo no varejo brasileiro. Eu não tenho poder nenhum sobre isso. Nenhum. Só que muitas vezes isso me desespera e isso rouba grande parte da minha energia. Se isso está acontecendo, eu estou com pouco domínio pessoal, porque está fora das coisas que eu posso controlar. Beleza? Diante disso, quais são as coisas que estão no meu controle? Né? Quais são as coisas que estão no meu controle? Então, está no meu controle fazer uma gestão mais efetiva da minha empresa? Está no meu controle eu controlar os custos da minha empresa? Está no meu controle eu produzir mais resultado fazendo menos? Está no meu controle arrumar os processos e buscar eficiência? Está no meu controle atender bem os meus clientes? Está no meu controle eu usar minha base de clientes que não compram mais e de alguma maneira entrar em contato com os meus clientes e convidar eles para vir na minha loja ou oferecer um novo produto, um novo serviço? Né? Está no meu controle eu treinar meus funcionários toda semana para fazer isso? Está no meu controle eu olhar para as metas diárias da minha empresa e colocar energia diariamente para bater a meta? Está no meu controle eu fazer 10 ligações a mais do que eu faria num dia normal? Né? Está no meu controle eu visitar 3 empresas a mais do que eu visitaria num dia normal? Está no meu controle quando um cliente entra na minha empresa para comprar um produto, eu oferecer um segundo produto, fazer upsell, cross-sell? Está no meu controle? Isso que está no meu controle é o que eu faço. Então, essa é a diferença de fazer as coisas que estão no controle. Aí você vai ter outros aspectos, né? Quer ver uma coisa interessante? Imagina essa cena. Você está dirigindo, e aí de repente vem uma pessoa e te fecha. Te fechou. Pensa no que você sentiu. E aí você continua dirigindo. Você tomou outra fechada. Pensa no teu sentimento agora, segunda fechada. Você continua dirigindo, terceira fechada. O que você está sentindo na terceira fechada? Aí você está dirigindo, quarta fechada. O que você está sentindo na quarta fechada? Você continua dirigindo, tomou a quinta fechada. Pensou? O que você sentiu na primeira fechada foi exatamente igual ao que você sentiu na quinta fechada? Na quinta tu fica um pouco mais puto, né? Na quinta você fica um pouco mais puto. E isso tem a ver com domínio pessoal, porque no dia a dia, todo dia você toma 5 fechadas no seu negócio. Todo dia você toma 5 fechadas. E a grande ponto é, se na primeira fechada que você tomou, você mantém a calma, continua dirigindo e, tá tudo bem, deixa eu seguir meu caminho. Se na quinta fechada você já tá jogando o carro em cima do outro, xingando a mãe dele, né, fechando ele para partir para agressão, isso para mim mostra que você não tem domínio pessoal nenhum. Né? Total. Agora, deixa eu te trazer um link aqui. Eu ficaria internamente ficaria mais, pô, quinta, o que tá acontecendo? Só que aí eu acho que vem a questão, o que eu posso controlar versus, cara, eu vou, sei lá, né? Eu vou tentar fazer alguma coisa pra o que tá dentro do controle, eu acho. Acho que é isso, né? Porque tu
tu externalizar é onde gera o problema, eu acho, né? Isso. E aí você pode olhar e falar, bom, será que eu estou dirigindo errado? Será que eu estou muito devagar? Será que eu estou atrapalhando os outros? Isso você pode ter essa reflexão, né? Deixa eu ver se eu estou andando na faixa direitinha, deixa eu ver se eu não estou no celular e aí eu saio do caminho, né? Eu tenho que olhar o cenário. Mas eu perder o controle, né? Isso é domínio pessoal, tem que manter o controle. Porque você está dirigindo, aí, um cliente não fez um pagamento, atrasou uma fatura, uma fechada que você tomou, né? O funcionário faltou no trabalho, você estava contando com ele que você tinha uma entrega para fazer hoje, foi outra fechada que você tomou, entendeu? Aí você vai lá, manda uma proposta, você está esperando fechar um negócio, você descobre que perdeu um negócio, tomou outra fechada, né? Então a gente no dia a dia, a gente toma várias fechadas na empresa. E aí, como que a gente faz? A gente mantém o domínio pessoal ou a gente perde totalmente o domínio pessoal? E se desespera, principalmente com as coisas que não estão no nosso controle, né? Eu não posso controlar se o cara vai me fechar ou não, mas eu consigo controlar a minha reação. E um link aqui, eu acho que é um cara que eu tô seguindo muito, e se tu não olhou ele online, é muito bacana aqui nos Estados Unidos, chama Alex Hormozi com H, e ele fala sabe o potinho não é um pote, é uma garrafa térmica, acho que o papel do dono é cada vez mais tu conseguir porque as fechadas vão acontecer, ou aquele calor vai acontecer, ou no caso, se a bebida tá quente, enfim, tu vai perder o calor, mas vamos pensar que a bebida tá gelada e o calor tá vindo. Tu tem que criar como é que chama em português? A insulation? Como é que chama? A proteção, né? Para te isolar em termos de mentais, eu diria, das fechadas. Eu acho que é muito nessa linha, né? Precisa mesmo. Isso tem a ver com domínio pessoal, né? Então, domínio pessoal não importa o que aconteça, você mantém o teu objetivo, você mantém foco naquilo que está no teu controle, né? E segue o jogo, né? Domínio pessoal é muito importante, muito importante. Porque é o seguinte, a gente vai tomar fechada, cara. É inevitável. É muita fechada, né? Que nem, acho que o Elon Musk fala, o papel do dono ou do CEO, o que for, cara, tu tá lidando com os piores problemas da empresa. É uma destilação dos problemas da empresa, então é fechada atrás de É fechada, não isso, é? é isso. Bora! Legal. Vamos pra cima, né? Entrando agora em outras áreas aqui, entrando no financeiro. Bom, a gente tem mais ou menos uns 12 minutos de bate-papo ainda. Eu quero ver, agora podemos fazer mais um rapid fire aí, né? Uma rodada mais rápida. Tocar no financeiro, marketing e vendas. Então, a gente tem uns 4 minutinhos para cada tópico. Erros comuns do financeiro. Erros comuns financeiro. O dono não entende nada de financeiro. Não entende. Então, esse é um erro comum. Não entendo e não vou estudar. Se eu não entendo de financeiro e quero ter uma empresa, o mínimo que eu tenho que fazer é estudar sobre financeiro e aprender os princípios financeiros de uma empresa. Não se constrói riqueza sem gestão financeira. Aí, muitos donos não entendem de financeiro, mas eles acreditam que, como dono da empresa, se eu não cuidar do financeiro, eu vou ser roubado. E aí, quando chega uma hora que ele não consegue cuidar do financeiro, ele coloca uma pessoa de confiança para o financeiro. Normalmente a esposa, o marido, o cunhado, a cunhada, o primo, o melhor amigo, né? Alguém de confiança. Coloca alguém de confiança. Porém, coloca uma pessoa que não tem competência para cuidar do financeiro. E se eu não coloco uma pessoa que não tem competência para cuidar do financeiro, o meu financeiro vai ser incompetente, né? E o financeiro incompetente é o caos para qualquer empresa. Esse é o pior erro, cara. Financeiro é trabalho técnico, é trabalho que tem fundamentos, princípios e metodologia, tá? E eu preciso de um técnico muito bom no meu financeiro, tá? Uma pessoa que tenha competência técnica para estar no financeiro. Uma pessoa que saiba o que é um DRE, um DFC, analisar um balanço patrimonial, analisar a estrutura de custos, conseguir olhar o P&L, né? Profits and Losses em inglês, que a gente aqui no Brasil chama de lucros e prejuízos, ou o EBITDA da empresa. Preciso de um cara que consiga fazer um planejamento orçamentário, consegue prever o orçamento, alguém que consegue olhar o fluxo de caixa e analisar os números da empresa. Tecnicamente, eu preciso fazer conciliação bancária da empresa todo dia e, então, isso é um dos piores erros, né? Mas eu acho que o erro mais crasso de todos é você misturar a pessoa física com jurídica. Você confundir o dinheiro da empresa com o teu dinheiro. O dinheiro da empresa é da empresa, o dinheiro da empresa não é teu dinheiro, tá?
pega a tua conta, pessoa física, separa. Você vai ter prolabore e distribuição de dividendos. Você distribui seus prolabores, sua distribuição de dividendos para a tua conta e você toca a sua vida. E a conta da empresa é a conta da empresa, né? A conta da empresa tem que ter objetivos de lucro, né? Objetivos de geração de caixa e independente de quanto é o teu prolabore, independente de quanto é o teu dividendos, você tem que atingir aqueles objetivos no teu financeiro. Pior erro no financeiro, uma pessoa incompetente por trás do financeiro. Muitas vezes a pessoa incompetente por trás do financeiro é o próprio dono. Ou uma pessoa que o dono confia, mas não tem competência para fazer aquilo. Para mim, esse é o pior erro. Técnica. Legal. E um follow-up bem rápido aí nessa área. Uma leitura, uma coisa que a gente implementou com o Emith, eu achei bem legal, é toda segunda-feira tem um relatório que, cara, tu tem um pulso semanal no que tá acontecendo, versus, fechou o mês e no dia 10 tu vai descobrir. Tu concorda ou qual é a tua leitura em relação à velocidade da informação? Na nossa metodologia, a gente tem uma rotina semanal que a gente chama radar semanal. Então, o radar é onde você olha não só o financeiro, mas você olha tudo: marketing, vendas, operação, satisfação do cliente. Toda semana você olha isso. Por quê? Porque se você esperar no dia 29 do mês para falar, cara, a gente está longe da meta, o mês já acabou, não tem o que fazer. Mas se na primeira semana você percebe que você está desencaixado, você já consegue tomar medidas e ações para que no final do mês você encaixe. Perfeito. E agora trazendo para o marketing. Na tua experiência, quais são o que tem que ser feito para ter sucesso em marketing? Bom, são várias coisas. Tem coisas que são um pouquinho mais sofisticadas e coisas que são menos sofisticadas. Então vamos começar das menos sofisticadas, tá? Marketing, você tem que pensar o seguinte: quais são os pontos de contato que eu tenho com o meu cliente? Primeira coisa a você pensar: quais são os pontos de contato? Todos os pontos de contato, tá? Quais são os pontos de contato? Quando o cliente está na frente da minha empresa, é um ponto de contato. Quando o cliente entra na minha empresa, é um ponto de contato. Quando ele está na internet e vai ver um site, é um ponto de contato. Quando ele vê um anúncio, é um ponto de contato. Quando ele vê qualquer propaganda da minha empresa, é um ponto de contato. Eu tenho que olhar para esses pontos de contatos e falar: esse ponto de contato que eu tenho com o meu cliente está transmitindo aquilo que eu quero que transmita? Esse ponto de contato que eu tenho com o meu cliente, porque a gente tem vários pontos de contato com o cliente. E a gente sabe que no marketing, né, no comportamento humano, as pessoas vão comprar daquela pessoa com quem ela teve mais ponto de contato, né? Tem aquele negócio: quem não é visto não é lembrado, né? Quando eu não sei os números hoje, porque os números mudam ao longo do tempo, mas antigamente falava que para você comprar alguma coisa de alguém, você tem que ter contato, por isso que é ponto de contato, com aquela marca ou com aquele produto, sei lá, era 17 vezes esse número há 30 anos atrás. Eu não sei quantas vezes são hoje, imagino que deve ser muito mais do que isso, porque com o marketing digital deixando qualquer um, porque antigamente só as grandes marcas faziam propaganda, né? O máximo que você fazia eram páginas amarelas, e aí quando o cara queria procurar alguma coisa, ele ia nas páginas amarelas e te achava. Hoje não. Hoje, você acordou, você vê um anúncio, né? Você tá no celular, você vê um anúncio. Você anúncio para tudo quanto é canto, né? Então, eu acho que a primeira coisa, defina quais são os pontos de contato que você tem com o teu cliente, tem um plano de ação para estar da melhor maneira possível nesse ponto de contato. Quando o cliente entra na tua loja, é um ponto de contato. Como tem que ser sua loja? Como que é esse? Quando eu faço um anúncio, é um ponto de contato. Como tem que ser esse anúncio? Então, acho que é a primeira coisa. Pontos de contato. Quanto mais pontos de contato você tiver, quanto melhor for os pontos de contato, né, mais efetivo você é no teu marketing para atrair cada vez mais clientes para sua empresa. Tá? Então, você precisa pensar nos pontos de contato. Outra coisa é posicionamento. Eu falei que era dos mais básicos para os mais avançados, né? Qual o teu posicionamento? Né? O cliente te vê como algo diferenciado ou ele te vê como? De que maneira ele te vê? Posicionamento é muito importante, inclusive tem um livro aí que chama Posicionamento, é a bíblia do livro Posicionamento, né? É muito importante você ler o livro Posicionamento. Agora tem o Posicionamento 2.0, uma versão atualizada do livro, né? Como você se posiciona. Quando o cliente ele te enxerga como? Te enxerga como confiável, te enxerga como um negócio superior, como um negócio inferior, né? Ele te enxerga como conveniência,
né? Ele te enxerga como status, como luxo, como conforto. Qual que é o teu posicionamento quando o cliente te vê, né? Então, posicionamento é muito importante. Então, se eu fosse falar de marketing, é lógico que a gente pode usar marketing digital, marketing out of home, que a gente fala, né? Você tem outras mídias que não são digitais, você tem várias maneiras de você estar em contato com o cliente. Isso é ponto de contato. Então, marketing digital são os pontos de contatos através do digital, né? Out of door são os pontos de contato que não são digitais. Então, fora de casa, aeroporto, outdoor, jornal, revista, né? Pensa em pontos de contatos, escolhe quais são os mais efetivos para você e naqueles canais você precisa estar, né? Só que para estar lá como você vai estar lá, qual o posicionamento que você tem, qual imagem você quer passar. E aí isso vai fazer com que você atrai o maior número possível de possíveis clientes e você vai converter eles numa estratégia de funil para ele virar comprador. Muito bom. Curso rápido aqui. Finanças, marketing. Agora a gente vai entrar no curso rápido de vendas. Como alavancar as vendas, Marcelo? Olha, a primeira coisa que eu vou falar de vendas, tá? Você tem que preparar teu time de vendas. Tem que ter um time de vendas muito bem treinado, tá? Tem que ter um time de vendas muito bem treinado. Se não tiver um time de venda bem treinado, você perde muita performance. Então, o meu fundamental em vendas é ter um time competente, um time treinado, né? E é lógico que a gente tem várias maneiras de vender. Tem várias maneiras de vender, mas o time treinado é fundamental, tá? Tem detalhes em vendas que fazem uma grande diferença. Por exemplo, hoje faz muita venda pelo WhatsApp. WhatsApp, para você fazer uma venda no WhatsApp, você tem que ser rápido. O cara, imagina, outro dia eu fui visitar um cliente, eu fiz esse teste, né? Eu falei assim, ó, quem está no WhatsApp é o cara que está no momento da compra. O cara caiu no WhatsApp da tua empresa, ele está no momento da compra, né? Então o cara entrou aqui no WhatsApp da tua empresa, ele mandou uma mensagem, se você demorou 15 minutos para responder, o cara não tem essa paciência de esperar 15 minutos. Ele já entrou no WhatsApp de outra empresa e se outra empresa respondeu, a outra empresa fez a venda. Para isso tem que ter um time treinado. O time tem que entender que não dá para deixar o cliente esperando, né? Não dá. E aí eu vejo erros bestas na venda. Por exemplo, eu estava com esse cliente, aí eu entrei no WhatsApp da empresa dele para ele ver. E aí eu peguei e fiz uma pergunta. Aí o cara respondeu assim para mim, né? Era uma peça técnica, né? O cara falou: "Você pode bater uma foto da peça e mandar para mim?" Aí eu falei: "Olha, eu tô na rua agora, não tenho como bater foto." Aí o cara pegou e respondeu assim: "Certo." Perdeu a venda. Perdeu a venda. Eu pedi uma peça, eu falei: "Ó, preciso da peça tal." Ela tem essa peça. Deu o nome da peça. Ele falou: "Você pode me mandar uma foto?" Eu falei: "Não, eu tô na rua, não tem como mandar foto." Aí ele respondeu: "Certo." Perdeu a venda, sabe? Então a venda ela tá ligada nos detalhes, na velocidade, num vendedor bem treinado. Pô, cara, que legal, você tá mandando essa peça aqui, ó. Até 2015 essa peça é de um jeito. Até 2000 de 2015 diante é de outro. Que ano é o teu equipamento? Ele é antes de 2015 ou ele é depois de 2015? Ah, ele é depois de 2015, é 2018, beleza. Então muito provavelmente essa peça. Aí ele me manda foto e fala: "É essa aqui que você quer?" Beleza, então peraí que eu já estou te mandando o orçamento. Né? Imagina, você vai fazer uma festa, aí você está procurando festa infantil, você quer fazer o aniversário do teu filho. Aí você olha lá, festa infantil, doces para festa infantil. Aí você entra numa doceria, né? Aí você chega lá e fala assim: eu queria fazer uma festa aqui para o meu filho, né? Me passa um orçamento, e aí o cara demora um dia para responder. Já foi, você vai comprar em outro lugar, né? Você tem que estar preparado para responder isso. A primeira coisa, eu quero fazer uma festa de aniversário do meu filho. Nossa, que legal, parabéns, seu filho vai fazer aniversário. Quantos anos ele vai fazer? Ele vai fazer 5 anos. Bacana, ó, eu tenho aqui alguns pacotes, né? Fala para mim, quantas pessoas você vai convidar? Eu vou convidar 15 pessoas. Então vou te mandar aqui, eu tenho um pacote já pronto, um kit que pronto para crianças, para 15 pessoas, e para 15 pessoas eu tenho 3 modelos de pacote, o A, o B e o C, né? O A é o melhor custo-benefício, o B se você quiser uma coisa um pouquinho mais requintada, né? E o C se você quiser surpreender seus convidados. Qual deles você prefere? Você entendeu? É uma equipe treinada que responde rápido. Tá bom, você vai fazer uma festa, tá? O que você quer comprar? O que você quer colocar na festa do teu filho?
O cara fala: "Não sei, cara, só quero fazer uma festa". "Ah, não, mas você quer beijinho, você quer brigadeiro, você quer coxinha, você quer não sei o quê". O cara não sabe o que ele quer. Você já facilita a vida dele, entendeu? Fala: "Legal, cara, é para 15 pessoas, eu tenho esse pacote aqui, ó". E aí você nomeia o pacote, fala como que é, explica, facilita o cara tomar a decisão. Se você tiver que fazer o cara pensar entre brigadeiro, beijinho, bem casado. Não, bem casado não é festa de criança, mas enfim, se tiver que fazer o cara pensar naquilo, porque você tem um cliente que já chega sabendo o que quer. A maioria não sabe. Então já facilita a vida dele. Você vai vender mais. Então, ó, segredo de venda: agilidade e gente bem treinada. Muito bom, muito bom. Nossa, comandante, que aula aqui, hein? Na última hora e meia. Tchê, muito obrigado pelos teus insights e pelo teu tempo. É sempre um prazer ouvir tua sabedoria. Legal, obrigado. E, meu, toda vez que precisar, me chama. A gente conseguindo encaixar na agenda aí, a gente grava. Fechado.